Sejam bem-vindos ao 10º e último episódio do Arquitetando com a Alma. Eu sou a Luísa Duarte. E eu sou a Juliana Soares, nós somos arquitetas e sócios, nós somos Alma Arquitetura. No episódio passado a gente conversou sobre os temidos perrengues de obra, né? E para encerrar nossa temporada, nesse 10º episódio, a gente escolheu falar sobre 10 dicas para deixar a tua casa mais bonita. São dicas práticas para que tu consiga aplicar tudo que a gente falou até aqui e, claro, levar muita alma para dentro da tua casa. Um espaço para ser bonito, né, vai muito além da estética. É sobre a ambiência, é sobre o conforto, é sobre a fluidez que essa pessoa sente nesse espaço, que na verdade é uma das nossas características, do nosso estilo, né? Então a gente percebe que trazer a tua alma, a tua personalidade para o ambiente é o que faz sentido para nós, para os nossos projetos, para a gente ter um ambiente muito além de bonito e funcional com a tua alma. Então, se tu quer transformar a tua casa com muita leveza, com toda essa harmonia e saber fazer as escolhas, fica com a gente até o final, que essas dicas vão ser preciosas nas tuas escolhas. E a nossa primeira dica é: use tons claros para trazer mais amplitude e leveza para o ambiente. Então a gente pode usar as cores em móveis, em paredes, mas a gente sempre tenta fugir um pouco mais das cores mais sóbrias que te remetam um pouco à tristeza, como o cinza. Então que a gente possa utilizar tons neutros junto com outras cores que tornam o ambiente muito mais dinâmico, com muita mais personalidade. É o que a gente faz nos nossos projetos. Trazer as paredes no branco ou em tons mais quentes, como o bege, o off-white, o nudezinho, né? Para trazer mais calor mesmo e deixar o teu ambiente mais aconchegante. E os pontos de cor sempre na decoração, é uma coisa que a gente fala muito por aqui, né? Ter uma base neutra vai deixar o teu espaço mais atemporal, para que tu possa aí perdurar ao longo do tempo e com trocando, a mesma base. Né? Deixar um ambiente mais dinâmico, mais versátil, né? Com essa base neutra. E aos pouquinhos, assim, tu vai tornando o ambiente com um diferencial, com pontos de cores, mas ainda trazendo essa leveza, né, e essa amplitude no ambiente. As cores escuras tendem a diminuir um pouco o espaço, então é preciso ter muito cuidado em ambientes pequenos, né? Por isso a gente sempre fala, usar cores claras vão fazer com que o espaço pareça maior. A segunda dica é: troque a luz branca fria pela luz quente, sempre. A luz quente, ela é a que vai te trazer mais conforto em todos os ambientes. A gente fala que tem 3 tipos principais de iluminação: a luz quente, a luz neutra e a luz branca fria. E elas remetem a sensações diferentes conforme a luz do sol. Então, a luz quente, ela é aquela sensação de amanhecer e entardecer, na golden hour que a gente fala, né? É aquela iluminação mais laranjinha, digamos, né? Mais penumbrinha. A luz neutra, ela remete a mais próximo do meio-dia, então onde a gente precisa ter mais atenção. E isso reflete as nossas escolhas para dentro de casa. Geralmente a gente usa a luz quente nos quartos e nas salas, que são espaços mais de relaxamento, mais de conforto, e a luz neutra para ambientes de mais atenção, como a cozinha ou home office, espaços de trabalho, né? E a luz branca fria, a gente não usa nos nossos projetos de interiores, porque justamente ela é para plena atenção, aquele ambiente que tu precisa estar com muita concentração, como salas cirúrgicas, farmácias. Então a gente deixa essa iluminação mais para esses ambientes propícios, e para os nossos projetos de interiores a gente traz sempre uma iluminação muito mais confortável e aconchegante. A luz branca a gente fala que também é usado em ambientes que eles buscam rotação de pessoas, então em supermercado, em farmácia, em postos de gasolina, porque não é uma luz confortável para a pessoa ficar ali, né? Eles querem que a pessoa chegue, compre e saia. Então é por isso que ela não pode ser usada para dentro de casa também. Ela não vai te trazer uma sensação de conforto e acolhimento, que é o que a gente busca sempre. E ela não vai iluminar mais, que também é uma questão que as pessoas acham, né? Ah, a luz branca ilumina mais o ambiente. Não, na verdade, ela vai tornar o teu ambiente muito mais frio e tu não vai entender o porquê que tu não gosta de ficar nesse espaço, mas é por causa da iluminação. A iluminação precisa prestar atenção na potência da luminária e não na temperatura. É isso que muda, o que vai iluminar mais ou menos o teu espaço. A terceira dica é: use materiais naturais, né? Pedras naturais, os tecidos reais, né? Não imitação, porque é o que traz conforto, é o que traz personalidade e aconchego. Então, essa é a melhor dica, né? Pra gente poder valorizar mais o ambiente com itens que façam sentido pra ti, mas que foge, né, daquela carinha de fake, como a gente já comentou também nos episódios passados.
traz sempre a madeira para dentro da tua casa também. A madeira, ela tem essa característica de deixar mais confortável ainda o espaço. Então, se tu tem um piso de madeira, ótimo. Sempre busca restaurar, fazer uma boa manutenção para que ele tenha essa durabilidade, né? Mas se tu não tem, então traz a madeira nos teus móveis, na tua decoração, seja numa bandeja, numa escultura, num quadro, né? Sempre tenta trazer elementos de madeira, elementos que vão compor com os tecidos, com as outras estofados que tu tem dentro da tua casa, que esses elementos naturais vão deixar sempre a tua casa mais bonita. Com certeza, e os tecidos também fazem muita diferença, né? Vestindo o espaço. Então, aquela sensação de aconchego, né? De ter as cortinas nas janelas, né? Deixa o ambiente muito mais confortável. Os tecidos com uma mistura de texturas torna o ambiente muito mais convidativo para a gente poder curtir, né? E aproveitar mais ainda o potencial do ambiente. A quarta dica tem a ver com isso, sobre o cuidado nas escolhas dos tecidos e das cortinas. Então, como escolher a melhor cortina para o teu ambiente, né? A cortina, ela faz muita diferença no resultado do ambiente completo, né? Na harmonia. Então, sim, a gente sempre indica que tu coloque cortinas para que tu tenha uma iluminação mais filtrada, melhor essa iluminação natural e esse acabamento da janela. Tem muito a ver com a proporção do ambiente, então a cortina errada ela vai deixar teu ambiente maior ou menor, ou até muitas vezes mais alongado, então a gente sempre tem esse cuidado de ter a proporção certa e o tipo de cortina e persiana correta para o ambiente também, né? A gente sempre gosta muito de usar as cortinas de tecido, a wave, aquela que a gente abre assim, né? A cortina tradicional, quando a gente tem uma parede livre, ou seja, a gente consegue usar a cortina até o chão. Isso é super importante, a gente não usa a cortina de tecido quando ela precisa ficar mais baixa, ou por ter um móvel embaixo, ou por ter alguma coisa que impede ali, porque essa sensação de cortar a cortina por um pedaço acaba achatando o ambiente, não fica legal. Então, se tu tem algum empecilho para deixar a cortina até o chão, rente ao piso, opta sempre por usar, então, o modelo persiana, que é aquela rolô, um painel solar ou a romana. Então, cortinas que sejam aquele modelo que sobe e desce para que ela respeite a proporção, então, da parede, né? E outro cuidado que a gente tem que ter muito importante, né, é ter essa harmonia entre as cortinas, mas também sobre os tapetes, né? Como que vai combinar, então, as texturas dos tecidos, a proporção, porque também um tapete muda total o ambiente. Ele pode muitas vezes integrar, quanto também segmentar, e é o que a gente não deseja. Então a gente usa muito em nossos projetos também o tapete para ele unificar todos os móveis, né, do ambiente e trazer essa integração. Então a gente tem que ter também alguns cuidados, né, para que o estofado ele seja abraçado pelo tapete e a gente cuide então a proporção e também os tons, né, tons neutros sempre para tapete, ou com alguma estampa que ele remeta ao ambiente, né, num contexto. O tapete ele serve para setorizar a sala, mas ele precisa estar abraçando a sala como um todo, então chegar por baixo do sofá, por baixo das poltronas, para que ele não achate a tua sala, né, não fique perdido no meio do ambiente. Ele serve para agrupar todos os estofados. Então, por isso a proporção dele é tão importante. Quanto aos tons, né, a gente sempre recomenda que combine com o tom do sofá, o tom da poltrona, o tapete, ele precisa estar casando com todos os tons de tecidos que tu tem ali no ambiente. Caso tu tenha uma base mais neutra, tu pode sim optar por um tapete mais colorido, mas caso tu já tenha uma decoração mais over, o tapete sempre mais neutro vai casar muito bem com a decoração toda. Outra dica que a gente gosta muito é vestir as paredes com arte e espelhos, porque elas valorizam mais ainda o ambiente, né? Então a gente poder trazer arte para contextualizar com a decoração, para interligar todos os elementos, os espelhos para refletir, para trazer luminosidade, né? E também trazer, por que não, uma composição entre espelhos e quadros também, né? A gente adora poder misturar todos esses elementos, mas a gente tem que ter um cuidado também na proporção, nas alturas de instalação, nos alinhamentos, para que tenham todas as decorações na parede uma harmonia. A gente gosta de trazer espelhos onde a gente consegue refletir ou a paisagem ou a luz para ampliar então a iluminação natural do espaço, né? Já os quadros com fotos, obras de arte que remetam à tua história, contem sobre a tua personalidade, sobre o teu estilo. E então uma dica legal que a gente dá para posicionar os quadros na tua parede é que a gente sempre usa aqui no escritório uma média de 1,5 metros, né, 1,5 metro
entre o chão e o eixo da obra de arte, ou seja, o meio do quadro, ele deve estar posicionado a 1,5 m do piso, porque é um padrão que a gente tem de deixar a obra na posição do olhar. A gente vê muitas vezes por aí quadros muito altos, desproporcionais, né, que não ficam agradável visualmente na proporção do ambiente. Então sempre tenha esse cuidado na hora de posicionar os seus quadros, de respeitar essa altura, porque vai ficar muito melhor, muito mais harmônico com o restante do ambiente. Claro que é difícil criar toda essa composição muitas vezes, né? Mas uma das dicas também que a gente dá é poder deixar em destaque o quadro que tu mais gosta, ou que tem mais a ver com a tua história também. E a partir desse quadro em destaque, a gente criar outros em volta, né? Para que tenha um contexto de decoração e harmonia entre os ambientes, né? Desse visual que a gente vai ter essa parede, né? Em que todos os quadros, então, estão em proporção, né? E respeitando, claro, as moldurinhas em volta também, né? Uns 2 centímetros no mínimo de distanciamento entre os quadros, para também não ficar cada um com uma medida. Então a gente também respeitar, né? Essa parede para que ela não fique demais, não fique over. Ou também encostar os quadrinhos, né? Numa prateleira fica super legal na decoração também. É uma maneira de trazer, então, mais espelhos e decoração para os ambientes de uma forma inusitada e com a tua personalidade. Outra dica importante é cuidar sempre com a organização da decoração e respeitar os respiros entre elas, né? Muitas vezes encher a casa de muitos elementos vai fazer com que pareça bagunçada, e é isso que a gente não quer. A gente quer leveza sempre, né? Principalmente ambientes integrados, né? Então cozinha com sala, e aí tu chega na sala, tu vê todos os eletros expostos. Então como que a gente faz para que o ambiente seja leve, né? Tenha essa harmonia, então precisa ter todo esse cuidado. No episódio passado a gente até falou um pouquinho sobre decoração, sobre como decorar. É importante que tu esteja sempre em contato com boas referências. Olhe na internet, em revistas de decoração, né? Para que tu tenha essas ideias de como decorar a tua casa de uma forma harmônica. A gente gosta muito de respeitar esses espaços, usar uma plantinha, usar um quadrinho logo depois, fazer composições, livros, velas, né? Então tudo isso de uma forma leve, respeitando espaços entre eles, deixando esses respiros na hora de decorar, mas trazendo sempre a tua história e elementos que tenham um significado para ti. E a iluminação bem planejada, ela faz muita diferença no resultado, né, de conforto do ambiente. Então, né, a gente poder pensar na iluminação não só a principal, mas a gente trazer, então, arandelas, luminárias de mesa, né, o pendente bem posicionado para criar cenários e ter um destaque, né, no ambiente de uma forma que tenha um contexto. Então, por exemplo, uma arandela para leitura traz todo um conforto e traz mais personalidade, ao invés de ter só ali uma iluminação focada, né? O pendente em cima da mesa também. Mas, claro, a gente precisa também ter o cuidado da proporção, mais uma vez, né? De não comprar um pendente que seja muito grande em proporção à mesa, cuidar também à altura de posicionamento. Então, a gente sempre tem que estar atento a medidas de ergonomia. Então, a gente sempre indica que o pendente em cima da mesa fique acima de 75 a 80 centímetros da mesa, para que as pessoas não batam a cabeça quando forem se levantar. Mas para que também banhe toda a mesa, para que o pendente não esteja lá na altura, né? Então, essa é uma altura ideal para ficar confortável, para que todo mundo se enxergue, mas também para ficar proporcional ao espaço. É uma dica importante nossa que, ao invés de ter só a iluminação geral do teto, tenha essa iluminação espalhada pela casa, elementos decorativos, abajures, luminárias, que sempre vão trazer mais conforto. Essa iluminação de apoio, ela vai trazer, né, essa sensação de que tu tá tendo um ambiente muito mais aconchegante, né? E aí, claro, os abajures e as arandelas vai depender muito da proporção da tua mesa de apoio. Então, a gente sempre fala, né, que cada caso é um caso, a gente precisa verificar contigo qual que é a melhor possibilidade do teu ambiente, e por isso também que a gente está aqui para te ajudar e te orientar. Essa parte não é tão fácil, realmente, em como deixar bonito, né, e proporcional ao ambiente, mas a iluminação planejada faz toda a diferença. A 8ª dica é a decoração com porta-retratos. Tem quem ame decorar com porta-retratos, tem quem deteste, né? E aqui no escritório a gente gosta muito de dizer que a gente gosta de um equilíbrio. Então, o que muda muito na decoração se tu tem muito porta-retrato espalhado pela casa? A moldura e a harmonia entre esses porta-retratos, né? Às vezes uma moldura muito antiga, que já tá descascando, que não tá legal, acaba pesando visualmente no teu ambiente e realmente
não fica bonito, estraga com a tua decoração. Mas se tu tem esse cuidado na hora de escolher molduras que conversem entre si, que sejam todas do mesmo tom, todas branquinhas, ou todas pretas, ou preta e branca, ou todas lisas, sem muitos detalhes, né? Ou mais clássicas, é preciso que todas elas estejam no mesmo estilo, tenham um padrão, para que isso fique compondo na decoração, né? E claro, a gente não precisa espalhar por todo o ambiente. A gente gosta muito de setorizar também, até para valorizar o momento. E é legal também quando tu chega numa casa e tu vê as visitas olhando, assim, as fotografias. Então, não parecer um museu, né? Que a pessoa tá percorrendo a casa e vendo várias fotos, mas que a gente tem um cantinho especial para as fotografias, né? Que também tem que ter esse olhar, então, de harmonia, para que deixe um padrão entre as fotos, ou também é legal as fotos serem preto e branco também, né? Então, muitas vezes a gente tem umas fotos antiguinhas que a gente, mas não tá boa essa qualidade. Mas a gente poder, então, reformar elas, deixá-las preto e branco, fazer quadros também decorativos. Então, é uma maneira que a gente gosta muito de trazer, né, as memórias da família pro lar e tornar com muito mais alma os ambientes. Tem uma estratégia que a gente gosta muito de usar também, que é criar galerias nos corredores. Então, trazer os quadros para o corredor íntimo, né? Que não fica tudo exposto na sala, a gente consegue limpar um pouco essa decoração, trazer algumas fotos principais na decoração da tua sala, mas levar, ter esse corredor, né, de circulação entre a área social da casa, que é a sala de estar e jantar, e os quartos. Então, nessa transição, ter toda uma galeria ali com várias fotos, várias memórias, então sempre fica muito bacana. E mais uma dica que a gente ama muito usar nos nossos projetos são as plantinhas, para trazer esse frescor, para trazer vida para os ambientes. Então, fuja, né, das falsas. Se a gente puder usar alguma plantinha que tem, né, tu tem mais dificuldade em manter, sejam as plantinhas mais secas, então os galhos, que também traz uma certa elegância, mas trazer vida através das folhinhas verdes faz toda a diferença, né? A gente gosta muito de usar nos nossos projetos plantas que a gente tenha facilidade de manutenção, né? Então a gente coloca os nossos projetos e pensa, meu Deus, eu não sou uma boa mãe de planta, como que eu vou cuidar? Então a gente já está acostumado também a perceber e entender quais funcionam mais, né, para as casas, e dependendo da iluminação também, que vão estar essas plantinhas, né? Então a gente gosta muito de usar ficus, de costela de Adão. Flores, a gente indica também que tenham vasos espalhados pela casa, estrategicamente já no lugar onde tu sabe que quer uma florzinha, vai na feirinha e vai trocando essa flor com o tempo mesmo, né? Coloca água, não tem uma manutenção tão grande quanto as folhagens. Então, isso vai fazendo com que a casa se torne viva, vá mudando com o tempo, né? A gente gosta de plantas pendentes nas prateleiras mais altas também, que sempre dão um acabamento legal. A gente usa muito a peperômia e a era, que são duas plantinhas caídas, então, para dar os acabamentos nos lugares que a gente tem uma decoração mais alta. Então, a gente sempre indica que tu tenha, sim, algumas plantinhas em casa para ter essa vida dentro do teu ambiente. E a 10ª e última dica é: sempre lembra de trazer a tua personalidade, a tua alma para dentro da tua casa. Então, tem elementos decorativos que te remetam a memórias, que tenham lembranças, que tenham significados pessoais para ti. Livros que foram importantes, quadros com imagens que te remetem a algo legal. Então, sempre traz a tua história, contando a tua história dentro do teu ambiente. Vale muito também de tu fazer esse exercício do que tu quer trazer para o teu ambiente para se sentir melhor, né? Às vezes é lembrar um hobby também que tá meio perdido, né? As fotos, de novo, para relembrar momentos felizes. Ter coisas que te facilitam no teu dia a dia, então que a decoração seja mais descomplicada possível, né? O ambiente mais prático, mais leve, né? Essa é uma casa com alma, e ela também não precisa estar pronta desde sempre, é uma casa viva, ela vai acontecendo aos poucos, e é o que a gente deseja também, né? De tu ir se redescobrindo com a tua casa. A nossa casa é o único lugar no mundo que conta a nossa história, então é importante a gente ter esse cuidado na hora de escolher as decorações, que a gente receba pessoas, né, amigos, e eles consigam reconhecer um pedacinho da gente dentro da nossa casa, que ela conte, que ela tenha a nossa cara, a cara da nossa família, né? Então é isso que a gente deseja sempre, que tu tenha qualidade de vida dentro da tua casa, que todas as escolhas façam sentido, que não estejam ali só por estar, né? Que tenha tido esse cuidado para que a tua casa seja funcional, para que tenha a tua cara e muita alma sempre em cada detalhe.
Agora a gente quer saber quais dessas dicas fazem mais sentido para ti, para trazer mais alma para tua casa. Deixa aqui nos comentários. E a gente te convida a nos seguir nas redes sociais, a conhecer mais ainda do nosso trabalho e também nos procurar para a gente poder fazer um projeto com muita alma para o teu lar. Com esse episódio, a gente encerra a nossa primeira temporada do Arquitetando com Alma. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já era um projeto que a gente queria realizar há muito tempo. Foi muito legal mesmo poder compartilhar um pouquinho mais sobre nós, sobre a nossa arquitetura, sobre o que a gente acredita, algumas dicas para que tu possa aplicar também na tua casa, melhorar ainda mais, né, o teu lar. E criar cada vez mais interação contigo, né? Então a gente já tá preparando coisas maravilhosas para a próxima, né, temporada. E a gente então te aguarda com conteúdos maravilhosos e a gente espera também sempre ter essas trocas, né, que elas continuem pra gente ter mais conteúdos que te agregam também. Então o podcast ele vai encerrar por aqui no Spotify, mas a gente vai continuar com conteúdos lá no nosso canal no YouTube. Então continua nos acompanhando por lá, pode se inscrever no canal. Curte aqui esse vídeo se tu gostou dessa primeira temporada também. E claro, nos segue nas redes sociais que a gente está todos os dias por lá trazendo um pouquinho mais do nosso trabalho. Então até breve, né?